Unidade 4. Ser humano e saúde. Aula 13.2. Conteúdo: classificação das reações químicas. Habilidade: classificar os tipos de reações químicas. Olá, boa noite, alunos, boa noite, professores. Vamos continuar aí, né, falar sobre reações químicas, mas agora a gente vai aprender nesse segundo momento da nossa aula a classificar os tipos de reações químicas, tá bom? Então vamos à nossa revisão. A professora Yara falou sobre o que é uma reação química, né? As reações químicas é uma transformação que ocorre na matéria, tá? Então a matéria ela vai sofrer mudanças qualitativas, ou seja, duas ou mais substâncias, elas vão dar como resultado novas substâncias, né? E aqui, gente, eu tenho uma reação química, tá? Porque toda reação química, ela tem uma equação química. Nós representamos esse processo, essa mudança que ocorre na matéria por uma equação química. E a representação que eu estou fazendo aqui é do fermento, né? Quando a gente adiciona o fermento à massa de um bolo, quando ele tem um aquecimento, né? Quando você coloca essa massa dentro do forno, ele vai aquecer. E nesse aquecimento, que a gente chama que ele vai decompor em novas substâncias. Ele vai formar o carbonato de sódio, vai formar água e vai formar gás carbônico. Então aqui eu tenho os meus reagentes, né? Toda equação química tem seus reagentes e aqui tem os produtos, ok? Muito bem, então agora a gente vai para a nossa aula de hoje, tá bom? Para o nosso desafio do dia. Olha aí, gente, eu tenho uma representação aí, tá? E eu quero saber que reação química acontece abaixo, né? Que tipo de reação química está acontecendo abaixo? Então, vocês vão observar no decorrer da nossa aula, tá? Aí, nós vamos ter alguns tipos de reações químicas e algumas características, tá? Então, através dessas características, quando vocês olharem novamente para essa representação, para esses desenhos, vocês vão ter a capacidade de dizer, ah, professor, isso aqui é a reação química A, B, C ou D, não sei, né? Vamos aí conhecer no decorrer da aula. Vamos lá? Então, gente, vou iniciar nossa aula falando sobre as classificações das reações químicas, tá? Então, as reações químicas, elas vão ser de 4 tipos. Então, a gente vai conhecer cada uma dessas reações químicas. Mas, nós vamos agora conhecer uma reação química, que é a reação química da mumificação. Vocês já ouviram, gente, essa reação química da mumificação? Vamos lá ver o que é uma reação química. Observem. Então, gente, quimicamente falando, a mumificação é um processo que vai tornar a reação química de decomposição de um determinado corpo mais lento, tá? Então, a mumificação é um procedimento, né? É uma técnica que era utilizada pelas civilizações antigas. Como é que eles faziam isso, né? Primeiramente, eles retiravam todos os órgãos internos de um determinado corpo, menos o coração. Porque esses povos, eles acreditavam que todas as nossas emoções ficavam armazenadas nessa região. Em seguida, eles faziam uma mistura
de sais, chamado de natrão, tá? E aí eles cobriam todo o corpo, como vocês podem perceber, ó, tá? Depois, o que eles faziam? Eles retiravam essa substância, tá? E eles retiravam essa mistura de sais com bálsamo ou óleos essenciais. E aí eles pegavam o corpo e enfaixavam com tecidos de seda, tá? De linhos, desculpa, de linhos. Eles pegavam, enfaixavam o corpo com fios de linho. E aí colocavam nas urnas fúnebres, como essa daqui, ó. Pode mostrar. Isso, olha aí, gente. Eram nessas urnas fúnebres que eles colocavam, né, o corpo. Lógico que esse tipo aqui, né, de urna, não era qualquer mortal não, tá, gente, que passavam por esse procedimento. Isso eram reis, filhos dos reis, rainhas, que passavam por esse processo, tá bom? Então, isso aí é uma reação química que eu queria apresentar para vocês, tá bom? Então, vamos lá agora conhecer. Observe aí essa cartela que vai nos mostrar as reações químicas que nós vamos estudar, tá bom? Reação de síntese, a reação de decomposição, reação de troca simples e reação de troca dupla. Então, a gente observa no primeiro momento uma reação de síntese. Para ser de síntese, observe que eu tenho que ter duas substâncias, tá? E essas duas substâncias, elas vão originar uma nova substância. Não é isso que a gente enxerga aí nesse esquema? Eu tenho uma substância A, tenho uma substância B, reagem entre si, formando novas substâncias. Então, reações químicas com essas características, elas são classificadas como uma reação de síntese. A de decomposição, observe que você tem um produto, né? Esse produto, ele pode sofrer realmente uma separação. E como pode ser feito isso, né? Essa separação aí, ele pode ser feito por aquecimento. Então, ele vai aquecer, ele vai dar origem às novas substâncias. Pode ser substâncias simples, substâncias compostas. Troca simples, observem aí, ó. O A, o B, né, reage com uma substância C. Observe que o C vai fazer uma troca. Olha aí, tá vendo? Tá fazendo uma troca com o átomo B. Então, quando isso acontece, eu tenho uma reação de troca simples. Aí eu tenho ali a reação de troca dupla. Essa reação de troca dupla, observem vocês aí que todos os elementos químicos presentes nas substâncias, representadas ali por AB mais CD, vão trocar, né? Vai ter aí uma troca. Observe que vai ter uma troca total. Quando isso acontece, isso aí classifico como uma reação de troca dupla. Ok? Então, vamos estudar cada uma delas? Vamos lá? Então, a gente vai iniciar o nosso estudo, né? Conhecendo a reação de síntese ou adição, tá, gente? Então, eu posso chamar esse tipo de reação de síntese ou adição. Então, vamos ver o que é uma reação de síntese ou adição. São aquelas que duas ou mais substâncias, estão vendo? Ó, são aquelas que duas ou mais substâncias vão dar origem a um único produto. Então, eu tenho aqui, ó, duas substâncias, eu posso ter mais, tá? Eu tenho duas substâncias. Claro que isso aqui é uma analogia, né, que pode ser qualquer substância. Eu tenho duas substâncias e essas substâncias, ela vai dar origem a um único produto, ó. Dá origem a um único produto,
tá? Então, a gente está aí, ó, observe que nós temos aqui um exemplo, né? Aí, ó, eu tenho aqui, ó, duas substâncias. Eu tenho duas substâncias, eu tenho aqui o magnésio no estado sólido, reagindo com o gás oxigênio, tá? E essa reação química aí vai me dar origem a um único produto, né? Que é o óxido de magnésio. Tá? Isso aqui é uma reação de síntese ou adição, quando eu tenho duas ou mais substâncias que reagem entre si, formando um único produto. O produto formado dessa reação química é o óxido de magnésio. Reação de análise ou decomposição. Nessa reação, uma única substância, está aqui representado aqui, né? Então, para ser uma reação de análise ou decomposição, eu tenho que ter uma única substância. Está aí representado, né? Por essa analogia, A e B. E essa substância vai gerar, ó, dois ou mais produtos. Ok, gente? Então, essa substância, ela vai gerar dois ou mais produtos. Então, nunca... Ó, tá vendo que ela é o inverso da adição, né? A reação de análise ou adição, eu tenho que ter duas ou mais substâncias para gerar um único produto. Já na reação de análise ou decomposição, eu preciso ter uma única substância e essa única substância, ela vai gerar, né, ela vai formar dois ou mais produtos, tá bom? E agora a gente vai assistir os melhores momentos que a gente teve aqui na nossa aula de Química. Mas eu quero que vocês prestem atenção, né, nesses melhores momentos, é o flash, tá? Porque eu quero falar sobre a reação do flash fotográfico, tá bom? Na presença da luz. Esse tipo de reação química do flash é um exemplo de uma reação de análise ou decomposição. Então, vamos assistir aí os melhores momentos da química com os flashes fotográficos expostos à luz. Vamos lá. Nós temos aí, observem aí,
tá? Que eu tenho a reação química do flash fotográfico exposto à luz, né? Então, quando existe, né, na hora de bater a foto, uma luz, né, para poder ocorrer. É o brometo de prata. Estão vendo aí que é uma única substância? Essa única substância, ela vai formar novas substâncias, 2 ou mais substâncias, né? Então, se eu fosse classificar essa reação química, eu iria classificar essa reação química de decomposição, análise ou decomposição, tá bom, gente? Tá? Então, eu mostrei esses melhores momentos aí para vocês. Quantos melhores momentos nós tivemos, né? Tantas informações, tantas coisas bacanas vocês aprenderam, né? Através de mim, através da professora Yara, quantas coisas bacanas ocorreram e a gente pôde, através dessas fotos aí, lembrar desses momentos. E aí eu trago para vocês, né, a reação química do flash fotográfico em presença da luz. Se fosse para classificar esse tipo de reação química aqui, tá? Eu ia classificar como sendo uma reação de análise ou decomposição. Por quê, hein, gente? Porque para ser uma reação de análise ou decomposição, eu tenho que ter uma única substância, olha aqui, observem, uma única substância e essa substância, ela vai gerar, olha aqui, ela vai gerar 2 ou mais produtos. Então, essa única substância, observem que ela está produzindo, né? Produzindo 2 ou mais substâncias. Ela está produzindo 2 substâncias. Pode ser mais? Pode ser mais de uma substância. Então, quando eu tenho reações químicas com estas características, eu classifico como sendo uma reação de análise ou decomposição, tá bom? Vamos conhecer agora a reação de simples troca ou deslocamento. Reação de simples troca ou deslocamento. Ocorre quando uma substância simples, o que é uma substância simples? É aquela substância que é formada apenas por um tipo de elemento químico. Reage com uma composta, olha que legal. Então, a reação de simples troca ou deslocamento ocorre quando uma substância simples reage com uma substância composta. O que é uma substância composta? É aquela substância formada por 2 ou mais elementos diferentes, originando novas substâncias. Uma simples, e uma outra composta. Tá bom, gente? Então, estas são as características de uma reação de simples troca ou deslocamentos. Essas palavras que eu circulei, elas são super importantes. Eu chamo elas de palavras-chave. Elas te orientam na hora de resolver as questões da DLI, viu? Tá? Então, vamos ver aqui. Eu trago para vocês uma representação disso, tá bom? A letra aqui representa a substância simples, porque numa reação
de simples troca ou deslocamento, eu tenho que ter uma substância simples. Esse BC aqui, que é uma analogia a isso, certo? Isso aqui representa uma substância composta. Isso aqui é uma substância composta. Essas substâncias, elas vão reagir entre elas e elas vão formar novas substâncias. Elas vão formar uma substância simples e vai formar também uma nova substância composta. Observem vocês que houve um deslocamento, não é? Na substância composta, houve um deslocamento de um elemento químico. O elemento químico B foi deslocado. Houve aí uma troca, não foi dupla, né? Eu posso dizer que foi uma troca simples. O B, ele houve uma troca, ele quebrou a reação química aí, ele saiu para a entrada do outro elemento ali, né, do elemento A. Isso é bem claro na reação química. Então, quando você enxerga isso, você observa essa característica, né, aí você classifica a reação como uma reação simples, troca ou deslocamento, tá bom? Agora, eu vou lá no laboratório com a quimiquinha. A quimiquinha, gente, alguns professores já conhecem ela, né? A quimiquinha, esse nome quimiquinha foi dada pelos próprios alunos, tá bom? Há muito tempo. Hoje nós temos aqui uma quimiquinha já bem moderninha, né? Com roupa, um avental de laboratório, olha aí. Bem legal, né, ela? E aí, quimiquinha, eu vou falar com ela, tá? Vou falar com a quimiquinha. Olá, quimiquinha. Você poderia nos mostrar uma reação de simples troca ou deslocamento? Vamos fazer uma experiência usando lâmina de zinco com solução aquosa de ácido clorídrico. Vamos adicionar no becker, com solução aquosa de ácido clorídrico, uma lâmina de zinco. O que está ocorrendo neste frasco é a formação de cloreto de zinco, e o gás hidrogênio vai ser liberado. Podemos representar esta reação química pelo zinco reagindo com ácido clorídrico, produzindo cloreto de zinco, liberando gás hidrogênio. Legal, gente. Então, a quimiquinha pegou uma lâmina de zinco, colocou dentro de uma solução de ácido clorídrico, e aí passou alguns momentos, né, quimiquinha, ela começou a borbulhar, né, essa lâmina de zinco, e mudou de cor. Vocês perceberam que mudou de cor? E aí, a gente ouve aí a formação do cloreto de zinco e a liberação do gás hidrogênio. E aí a gente pode observar aí nessa reação química. Isso, olha aí, gente. Essa é a reação química da experiência que a quimiquinha fez lá no laboratório. Tá aqui a lâmina de zinco, ó. Essa aqui é a lâmina de zinco. É a lâmina de zinco. Ela colocou a lâmina de zinco, não foi? Numa solução de ácido clorídrico. Observe que você tem uma substância simples, o zinco, reagindo com uma substância composta, que é o ácido clorídrico, que é o HCl. Nessa reação química, observe, houve a formação do cloreto de zinco, que é uma substância composta, e houve, né, na lâmina o aparecimento de bolinhas, né, indicando
que ali na lâmina estava sendo liberado o gás hidrogênio, que é uma substância simples. Então, eu posso classificar, tá, essa reação química como uma reação de simples troca ou de deslocamento. Tá bom, gente? Ó, é assim que a gente classifica uma reação química. Agora, a gente vai conhecer um outro tipo de reação. É chamada de reação de dupla troca. E aí eu vou trazer uma animação para vocês e eu gostaria que vocês observassem o que está acontecendo nessa animação, tá? Que aí eu quero que vocês coloquem lá no chat público. Tudo bem, gente? Vamos lá assistir. Então, gente, observem aí essa animação, né? Agora as substâncias são representadas por esses jovens dançando, né? De tarro dançando, papá, parará. Aí eu queria que vocês me dissessem o que vocês observam. Ocorreu alguma coisa aí, gente? Ou permaneceu do mesmo jeito? O que vocês observaram? Então, se você observou algo, você coloca no chat público para mim, por favor. O que vocês observaram? Permaneceu os pares ou os pares foram alterados? Houve uma mudança de pares aí, houve uma troca de pares. O que vocês me respondem em relação a isso? Tá? Eu até pedi para deixar parado a imagem para vocês observarem, né? Esse é o resultado final, tá? Então, cada um estava dançando, legal, com seu par. E aí? Estão colocando alguma coisa no chat para me ver? Houve uma mudança de pares, ou os pares permaneceram? Olha que legal. Manicoré 25 diz, professora, troca de pares. Gente, é isso que eu queria, troca de pares. Quando eu falo de reação de dupla troca, vocês vão observar que vai ocorrer uma troca de elementos químicos. Quando os elementos químicos reagem entre si, vai formar novos produtos com trocas, ok? Vamos observar aqui, observe. Ocorre quando dois reagentes reagem formando novos produtos. Agora, dois reagentes reagem, trocando, tendo uma troca total. Olha aí. Observem, tá aqui, ó. Vão reagir entre si e observem como vai ser pares diferentes. Olha como aqui tá diferente, né? Aqui tá formando sulfato de bário e água. Então, houve uma troca aí, né, de todos os elementos químicos. É que eu fiz uma analogia com aquela dança lá, aquela troca de pares, né? Assim acontece com a reação de dupla troca. Então, eu tenho ácido sulfúrico, aqui a troca de elementos é total, tá? Ela não é simples, né? É só um que troca, não. Todos aí são trocados, tá bom, gente? Não esqueçam disso. E aí eu trago, né, esse desenho aí bem bacana, uma outra. Eu gosto muito de trabalhar com analogia, viu, gente? Representando assim, né? Então, observem aí, ó, o que está acontecendo aqui, gente? Alguém observou aí para a gente finalizar? Isso aqui seria uma reação de análise? Seria uma reação de deslocamento? Seria uma reação de troca simples ou uma reação de dupla troca? O que vocês colocariam, gente, aí
nessa analogia? Alguém está respondendo no chat? Vamos lá. Observe o que aconteceu, hein? Nós temos aqui uma substância simples, né, representada por um garoto, e ali uma substância composta, representada por aquele par, né, que é a quimiquinha, mais um rapazinho, e depois, olha, não é dupla troca, presta bastante atenção, eu tenho uma substância simples, e eu posso ter ali, o garotinho representa uma substância simples, o outro par representa uma substância composta. Para ser dupla troca, eu tenho que ter duas substâncias compostas, correto? Tá? O que mais? Alguém colocou mais alguma coisa? Gente, aí eu tenho uma... Se eu fosse representar, eu colocaria uma reação de troca simples. Ok? Ó, esse menininho aqui, né? Ó, ele agora é o novo parzinho da quimiquinha, tá vendo aí, ó? Ele é o novo par da quimiquinha. Então, isso aí é uma analogia que representa a troca simples, tá bom? E temos um outro desenho aí, ó, tartaruguinha saindo do ovo, né? Aqui eu posso representar uma reação de decomposição. Uma única substância, representada aqui pelo ovo, né? Gerando duas, a casca e a tartaruga, tá bom? Então eu trago essas analogias aí para vocês lembrarem aí dos conceitos, ok? O que a gente aprendeu hoje? Ai, muitas coisas, né, gente? A gente aprendeu o que é uma reação química, tanto agora como na aula da professora Yara. O que é uma reação química? Uma reação de análise, de deslocamento. Nós aprendemos o que é. Aprendemos o procedimento da técnica de mumificação. Expliquei para vocês essa reação química. E aprendemos também a identificar uma reação de dupla troca. Quantas informações! Tá bom, gente?